O universo é de Olorum, o mundo é de Oxalá, Ogum é senhor da guerra, sou filho de Ogum Beira-Mar. Irmãos, bem-vindos a mais um Bandeiros Responde. Então, eu recebi a seguinte pergunta: uma entidade verdadeiramente pede determinado objeto numa casa, mas lhe é negado, né? Isso tá certo, Maurício? Antes de responder a pergunta, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve para apoiar o nosso trabalho. Não esquece de curtir esse vídeo e também deixa aqui um comentário se você já viu alguma situação parecida, tá bom? E dê sua opinião. E compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Tem várias coisas que a gente precisa analisar. Primeiramente, que tipo de objeto, coisa e tal. Mas vamos lá, vamos supor que a entidade pediu um cachimbo, tá? A entidade pediu um cachimbo e ele foi negado. Um preto velho pediu um cachimbo e ele foi negado. Vamos lá. Pode ser que na casa não se faça uso de tabaco, por exemplo. Você vai dizer, mas Maurício precisa. Ok, tudo bem, mas a gente está aqui não para discutir a doutrina e fundamento de cada caso. A gente está aqui para discutir o ato, a situação. E aí é difícil de julgar, porque a gente não sabe como é que está contextualizado. Mas eu parto da seguinte premissa. O tio Chico, o meu preto velho, ele sempre fala o seguinte: não existe na Umbanda entidade desinformada que precisa ser doutrinada. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é o seguinte: primeiramente, se a entidade está trabalhando naquele local, e aceitou trabalhar na égide, na egrégora daquela casa, ela sabe quais são os fundamentos da casa, tá? Quem não sabe é um médium. Quem não sabe é um médium, mas a entidade sabe. Ela sabe se ela pode pedir um cachimbo ou se ela não pode pedir um cachimbo, porque ela conhece o fundamento. Pode acontecer do médium não estar preparado ainda e com esse conhecimento interno da casa, de como funcionam os fundamentos da casa, e em algum momento, e eu não vou dizer que às vezes por vontade própria, mas uma vontade, por uma questão anímica, ele se sobrepõe a isso e resolve pedir, entendeu? Determinado objeto. E a gente falou cachimbo, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um chapéu, uma capa, uma cartola, uma bengala, enfim. Pode ser qualquer objeto de uso comum dentro dos terreiros, tá? E aí, eles se sobrepõem e pensam, daqui a pouco eles, pô, minha entidade precisa disso, e naquele momento da incorporação pode ter acontecido do médium se sobrepor e passar. E eu vou dizer para você, muitas e muitas vezes é o médium se sobrepondo a essa condição. Por quê? A entidade sabe qual é o fundamento da casa, qual que é a doutrina da casa, o que pode e o que não pode. Vamos lá. Vamos falar de várias visões aqui. Primeiro, existem casas, e de novo, você não precisa concordar com os fundamentos que eu vou citar aqui, mas é preciso respeitar, tá bom? Ninguém é detentor da verdade, principalmente em se tratando de Umbanda. Não vá por aquelas pessoas que falam bonito e têm um conhecimento enorme em várias áreas. Isso não quer dizer nada. Quando a gente fala de Umbanda a gente está sempre aprendendo. A gente precisa se preparar, precisa estudar tudo, sim, precisa. Mas às vezes a gente fala mais do que realmente compreende, tá? Então vamos lá. Existem casas, por exemplo, que o fundamento é determinadas situações o médium não pode, a entidade não pode falar, ou a entidade não pode dar passe, a entidade não pode beber, a entidade não pode fumar até passar por determinados estágios, dependendo de cada fundamento. Mas isso que o que dita é o regimento interno daquele terreiro. Não quer dizer que é uma verdade da Umbanda, mas aquele terreiro, para aquele terreiro é. E as entidades que estão ali, se proporem a trabalhar ali, elas sabem disso, tá? Quem não sabe, de novo, é um médium. Então a entidade jamais vai chegar e dizer assim, numa casa onde não há utilização de adornos e paramentas como vestimenta, penachos, capa, cartola, chegar e pedir uma capa, por exemplo, por causa. Ninguém usa, mas a entidade vai querer. A entidade não vai fazer isso, tá? O que acontece é que às vezes o médium viu que a entidade está tendo um bom resultado no trabalho e se deslumbrou e às vezes passa ali a sua vontade
Isso acontece, tá? E não quer dizer que é regra também, mas isso acontece. Então, mas a entidade não vai fazer isso. Então é preciso entender. Por isso que, de novo, eu cito aqui, é importante que você, antes de adentrar uma corrente mediúnica, antes de você entrar numa casa, você frequente essa casa e entenda como é a base fundamental daquela casa, como a estrutura funciona dentro do ritual. É só você observar. Se você está ali, tem tempo. Às vezes a sessão dura 1, 2, 3, 4 horas de sessão. Poxa, se você não teve tempo para observar, está fazendo alguma coisa errada, né? A não ser que você esteja o tempo todo de olhos fechados, orando e mentalizando, mas eu dificilmente vejo casos assim. Desculpa, mas isso é muito raro. Então, se você não é um desses que passa o tempo todo mentalizando e fechando os olhos lá e orando e se preocupando e concentrando, então você está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Porque se você ainda não compreendeu o fundamento e a ritualística daquela casa, está na hora de começar a reavaliar. Ok? Vamos lá. Então, vou dar um exemplo. Eu não vou dizer onde, enfim, mas vou dizer sim, tá? Na nossa casa, um tempo atrás, na minha casa, na verdade, determinada vez um médium disse assim, eu quero uma capa pro Exu. Daí o Exu da casa disse assim, não vai dar capa não, porque na nossa doutrina, na nossa casa, só usa a capa o Exu que o médium está pronto dentro da religião, tá? É errado? Não. Na nossa casa, na minha casa, quando eu tinha a minha casa, era aquele fundamento. Aí o médium se frustrou e não gostou e saiu da casa. Mas é a determinação interna que as entidades colocaram, entendeu? Já tem casas que é comum a todo mundo usar os paramentos, a paramentação e os adornos, enfim, penachos, cocares, capas, lenços, cintos, entendeu? A casa onde eu estou agora, a nossa casa, a casa do Pai Miguel, sim, as entidades têm as paramentações e elas utilizam, tá? É errado? Não. Para dentro da casa é certo. Entendeu? Então, se uma entidade chegar ali e pedir determinada coisa, obviamente que sim. Agora, o que foge daquele fundamento, as entidades também vão dizer que não. Então, por isso que eu falo, dentro do que era certo, a gente não sabe o que é certo se não estiver lá dentro daquele fundamento. Então, essa pergunta é difícil responder, porque dificilmente uma entidade ela não vai saber o fundamento da casa ao qual ela está trabalhando. Quem não sabe é um médium. Então eu acho que, de uma maneira geral, isso é mais coisa do médium do que da própria entidade. Às vezes o médium se deslumbra e quer se sobrepor à vontade das entidades. Agora, pode acontecer sim, daqui a pouco a entidade chega assim, eu preciso que todo dia aqui nessa sessão eu preciso de um galho de alecrim, por exemplo. Mas a gente não sei o que. Mas daí ele vai dizer, chamar o dirigente da casa, chamar a entidade chefe daquela gira, vai dizer, eu preciso por causa disso e disso, disso, e vai fundamentar o porquê. Ele fundamentando os porquês e dizendo porquê, dificilmente a entidade chefe vai dizer que não. O guia-chefe vai dizer que não. Se houver uma necessidade, eles vão entrar em comum acordo e isso vai acontecer. Agora, gente, do contrário, quando é negado, alguma coisa de estranho tem. Tá bom? Então é preciso reavaliar também as nossas vontades e o médium não pode deixar se deslumbrar pelo resultado dos trabalhos dentro do terreiro. Deixa aqui a opinião se você já viu algum relato assim, se você já vivenciou isso em algum momento, como que é na tua casa, como isso funciona. Escreve aí nos comentários que eu gostaria muito de saber como funciona essas questões dentro do teu terreiro. E não esquece também de já deixar um like, se inscrever no nosso canal, compartilhar e comentar aí no nosso vídeo. Faça do Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, tá bom? Meu fraterno saravá para todos. Muito obrigado. Pois salve, Exu Lanai.